E aí, turma, professor Bruno Xavier aqui, falando para vocês. Faz tempo que alguns não me veem, né? E alguns também não vão ver esse vídeo, mas beleza. É a nossa videoaula substitutiva, então, para os colegas descerem para o presencial, em que eu vou dar uma aulinha de pádel. Pádel hoje, para quem estiver em casa, conversarmos um pouquinho sobre pádel, enquanto os colegas praticam um pouquinho lá no ginásio comigo. Que então uma raquete de pádel, né, a bolinha, né, a mesma bolinha de tênis, na verdade, o pádel ele tem muito como base o tênis, parece bastante o tênis, usa a quadra na mesma dimensão, a rede na mesma altura, muda a raquete, principalmente porque na origem do pádel ele era como se fosse um tênis jogado em navios. Então os marinheiros pegavam os remos dos barcos e jogavam esse tênis com uma raquete diferente, na verdade. Então foi meio que o primórdios do pádel, tem um pouquinho dessa história. E aí ele é praticado já em terra firme, já lá no início do século XIII, né? Não. Eita! Ô, Ciro! Não, não, opa, Siri, não precisa participar de nada, não. Eu voltando aqui, não é século XIII nada, é 1930, é década de 30 que ele começa a ser praticado em terra firme, tá? Eu dei uma bugadinha aqui, troquei as datas. Até coloquei um slide aqui, na verdade, é para falar, mas eu já botei já na década de 70, quando um mexicano resolve tentar colocar algumas regras, e é ele que, na verdade, tem a ideia de colocar paredes na volta da quadra. Então, ele coloca no fundo da quadra uma parede de 4 metros e nas laterais paredes de 3 metros. É um mexicano, Henrique Corcuera, ele que teve a ideia de construir isso lá em Acapulco. Então, tinha lá um campo de tênis e ele construiu essas paredes e começam a formular mais ou menos as regras do pádel que nem nós temos hoje. Isso na década de 70 e que chega aqui na América Latina na década de 80, pouco menos de 10 anos depois. E aí o esporte fica bem difundido já. A gente está mais ou menos falando que tipo de dimensão, por exemplo, da quadra, que eu estou bem aqui na frente, acho que eu consigo sair da frente, eu estou grandão aqui, vamos ver. Aqui, ficou beleza, até vou me jogar para cá. Agora ainda. Opa. Estou. Aí, beleza, fica aqui no cantinho aqui, tá bom? Então, uma quadra de tênis ou de pádel tem essa dimensão de 10 por 20. No colégio, nós vamos praticar usando a quadra de voleibol, que é um pouquinho menor. Até botei um slide aqui para ter um comparativo aqui de tamanho, proporção, mas enfim, a gente perde só principalmente, né, a linha central de serviço. O que é essa linha central de serviço? É mais ou menos que estipula onde o lado da quadra de cada um tem que fazer o seu serviço. O serviço é o saque, é quando a gente dá o início ao jogo, tá? Então, não vou meter muito as dimensões, acho que isso não é necessidade de ninguém, tipo, inclusive decorar e tal. Eu estava lá falando um pouquinho de raquete e bola, né? Já me antecipei até falando que a raquete, ela é toda como se fosse preenchida, exceto por esses buraquinhos, que na verdade não tem uma quantidade certa de quantos buraquinhos precisam ter numa raquete de pádel, ela varia de acordo com o fabricante. E a bolinha é a mesma bolinha utilizada no tênis. De informações importantes quanto a raquete e a bolinha é isso. Tem essa posição inicial, que é a posição tipo de de preparação para qualquer antes de gestual técnico, né? Então a gente fica de frente para a quadra com os pés alinhados na largura dos ombros, os joelhos ficam semi-flexionados, né? Desencaixados, a articulação não está completamente estendida e o corpo inclinado um pouquinho para frente. Esses pés próximos, essa posição, ela facilita qualquer movimentação. Se tiver que se movimentar para receber a bolinha vindo no lado esquerdo, no lado direito, se precisar avançar ou recuar.
E aí, pensando então que no pádel é sempre jogado, obviamente, o número de par de pessoas, né? Ou são 2 jogadores, um de cada lado da quadra, ou são em duplas, né? Então, 4 jogadores, uma dupla de cada lado da rede, né? E aí é sempre sacado o serviço, é sempre realizado do lado direito, que nem tá o bonequinho aqui, ó, na sua diagonal. Então ele vai lá, não vai dar para ver. Então vai lá, opa, vai lá para aquele bonequinho de lá, vai na diagonal. Então da direita para a esquerda sempre. Vou ficar aqui nesse cantinho aqui, então. Na hora do serviço, não pode se colocar, aqui também eu botei um outro, mas só para ver que era na diagonal para lá, né? Não pode se colocar nem tocar o pé na linha, né? Não pode se saltar. E o saque é feito como se fosse, o serviço é feito como se fosse um saque por baixo no voleibol. Aquele que a gente aprendeu também, ó, batendo a bola. Então, na hora do serviço, a bolinha, a raquete, ela tem que bater abaixo, na altura abaixo do quadril de quem está realizando o serviço. Quem recebe esse serviço, né? No caso aqui, a menina que está lá do lado oposto, na diagonal oposta de quem está fazendo serviço, ela não pode tocar na bolinha antes dela quicar no seu retângulo lá, do lado diagonal. Então não dá para tipo, cortar o saque como se fosse no voleibol. E é feito, então, esse serviço. Então, um jogador faz o serviço até ele conseguir conquistar um ponto. A gente bota mais para frente agora uns slides que a gente fala sobre a pontuação, e é feito de modo alternado. Então, tá sacando aqui, neste momento, essa menina de cabelo... Ai, eu sou péssimo com cores. Vou dizer que é ruiva, né? É castanho. Também tá sacando essa menina aqui, até que ela termine os serviços dela se encerram quando uma das duplas fizer ponto. Tanto faz a dela como a outra. Concluído esse ponto, passa o serviço, então, para a dupla que está do outro lado da rede, então saca uma nova menina de lá, pode ser a de amarelo, a de rosa. Essa ordem é pré-estabelecida, só é importante que continue depois sempre na mesma ordem. A ruiva, depois a de rosa, depois essa menina aqui de short laranja, e a loira, se for, ou de amarelinho, se for essa ordem pré-estipulada, que se mantenha sempre assim. Aqui eu ia falar, mas eu coloquei essa imagem aqui para mostrar que na hora do serviço, então, a pessoa tem que ficar, quem está realizando o serviço tem que ficar com os 2 pés atrás da linha da quadra, ele não pode nem pisar na linha. Acho que eu já dei algumas informações também sobre o que seriam faltas na hora do serviço. Deixa eu me tirar daqui de novo da frente agora, estou sempre aqui atrapalhando. Então, o jogador pisa na linha, eu já falei. O jogador não acertar a bola ao tentar fazer o serviço, então tenta acertar a bolinha, mas na verdade errou a raquetada, é uma falta de serviço também. Então, quem está realizando o serviço, ele tem uma primeira tentativa. Se acontece um erro desse gênero, de tipo pisar na linha, errar a bolinha, ou não acertar no diagonal, no retângulo da diagonal oposta, é considerado uma falta. Ele tem uma segunda tentativa. Se ele errar a segunda tentativa, é ponto do adversário. Se não, segue-se o jogo, né? Da pontuação é esse o slide que eu acabei comentando anteriormente, em que não se conta 1-0, 1-1, tanto faz em duplas ou em jogo simples, né? Quem conquista o primeiro ponto no primeiro serviço disse que tem 15-0, não 1-0. Se essa mesma pessoa, se esse mesmo jogador consegue um novo ponto, ele não faz um 2-0, ele faz um 30-0. Se no próximo serviço a outra dupla, que não havia marcado ponto, ela conquista o seu primeiro ponto, então ela chega ao 15, então vira um 30-15, que pode se igualar em 30-30. Na sequência, quem fizer ponto vai ter feito um 40-30. E aí já então, a cada... conquista-se um ponto dentro do pádel quando se consegue 4 pontos, dá para assim dizer, né? Então, 15, 30, 40 e um novo serviço exitoso conquista-se um ponto, então. Mas se tiver 40-40, na verdade, vai para o desempate, e aí até que alguém abra 2 pontos de vantagem. Para abrir 2 pontos de vantagem, diz se, na verdade, está 40-40, se é, por exemplo, o Bruno contra o João,
e o João conquista o ponto, o João está em vantagem. Se eu conquistar o ponto seguinte, nós voltamos para o 40 a 40, 40 iguais, até que o João ou o Bruno conquistem a vantagem e mais um ponto na sequência ainda. Então, ele conseguiria adquirir o ponto daquele jogo. É isso já, gente. Então, basicamente, de modo muito sucinto, eu tentei apresentar um pouquinho das regras e uma introdução ao pádel para quem está em casa, tá bom? E então eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.